soltar a vinheta porque o nosso convidado acaba de chegar. O programa não para. Vai lá. No programa de hoje, um homem do agro, presidente da Frente Agropecuária. Com ele o sistema é bruto e sistemático. Boa notícia pra você que, assim como eu, não gosta de baderna, não gosta de bagunça e gosta de cumprimento de leis. O deputado federal pelo Paraná, Pedro Lupion. Tá aí o convidado, né? O que foi, gordão? Você quer... Tá meio avulso aí. Estava vendo aqui. Ah, tá. A gente estava falando aqui da reforma, diz que os pecuaristas vão sentir, né? Ou o agro inteiro vai sentir. Então, vamos lá. Primeiro, né? Boa tarde, bom dia a todo mundo aí. Tá funcionando? Tudo certo? Perfeitamente. Beleza. Boa. Só pra gente entrar direto no assunto, eu tava acompanhando ali a fala do Segredo. A verdade. E até depois quero conversar com ele, porque semana passada a gente teve a nossa bancada, a bancada ruralista aqui do Brasil, teve no Congresso argentino porque eles pediram socorro para ensinar como é que faz uma mobilização de ruralistas no Congresso lá. Sim. Depois conversar com ele. Mas o que nós estamos fazendo e a nossa briga, Emílio, todos os dias lá na reforma, desde o primeiro dia, já há 2 anos, quando começou a PEC 45 lá no Congresso, é tirar qualquer dano à produção de alimentos no Brasil. O que for ficar mais caro, a gente não aceita. Por isso que colocamos diversas medidas, temos segurado essa votação e, diga de passagem, a nossa frente parlamentar é a maior do Congresso. Nós somos em 305 deputados, 42 senadores. Então a gente consegue ter uma força política suficiente para segurar uma votação dessa. E é o que está travando a negociação por enquanto. A possibilidade de tirar os tributos que excederiam no custo do dia a dia do produtor rural e, obviamente, esse custo repassado para o consumidor na frente, né? Mas tipo o que eles querem fazer com, por exemplo, o boi? Tipo, que pra gente poder entender. Vamos lá. Pro afegão poder entender. Pra gente que compra o boi, a gente quer a picanha. Sim. Picanha barata. Não, calma aí, vamos lá. Vamos começar do princípio, antes da picanha. Isso. Hoje, o produtor rural, o sistema tributário do Brasil todo é feito de uma maneira que o produtor rural tenha condições de ter competitividade na produção de alimentos. Para quê? Para que o alimento chegue barato lá na gôndola do supermercado. Sim. O grande desespero de qualquer um e de qualquer governo, e principalmente da política e em especial da população, é que chegue na gôndola do supermercado o alimento esteja caro. Isso é inflação, isso é problema econômico, é o dia a dia. Com esses penduricalhos todos e essas alterações todas que foram ocorrendo durante muitos anos na questão tributária do país, e é uma sopa de letrinha, que é uma bagunça mesmo, acaba que hoje, por exemplo, você produzir uma cabeça de boi, você paga o fundo rural, paga o imposto de renda, paga o imposto lá sobre energia, sobre o combustível que você usa e tal, mas a produção do alimento é isenta. Então você não paga hoje para produzir aquele animal. Qual que era o nosso grande medo? Nosso grande medo é que a partir do momento que a gente tivesse a possibilidade, como produtor pessoa física, eu não estou falando como produtor pessoa jurídica, você tivesse que vender uma cabeça de gado, vender um boi pro frigorífico, alguma coisa, você tivesse que pagar o que você já paga de imposto hoje, mais 12,5%, porque o relator colocou ali que está reduzida para a agropecuária, né? Saúde, educação e agropecuária. Tivesse que pagar mais o 12,5%. Isso ele corrigiu ontem. No texto que ele apresentou ontem à noite, ele corrigiu dizendo que a produção de alimentos teria um diferencial com essa nova cesta básica criada constitucionalmente. Que a cesta básica zero. Seria zerado, ou seja, a produção de alimentos existe, teria... né? É zerado nesse imposto específico, paga outros impostos, claro, mas eu não podia ter... mercado, não podia ter aquela ideia original, que eu particularmente sempre achei um absurdo, que era onerar a cesta básica, dizendo que a população lá na frente ia ter um cashback, aí devolver o dinheiro para ela, tal, que a gente pode funcionar na Dinamarca. Aqui no Brasil a gente não consegue. Esse negócio de cashback não, também, acho que nem... eu não entendi mas isso nada. não vai para frente, não, é para baixa que... renda, devolve para quem é baixa renda. Aumenta e depois devolve, mas não vai devolver, essa que é a verdade. Não, a verdade é que a realidade é que vai chegar no supermercado, o arroz vai estar mais caro, o feijão vai estar mais caro, o feijão vai estar mais caro, e quem vai sentir no bolso é a população. Lembrando que nós estamos falando do mercado com uma informalidade gigantesca, né? Você chega lá nos grandes rincões do Brasil, do grande interior, tem muita informalidade. É a Dona Maria que vai na banca do seu Zé, pega fiado, não recolhe nota, e como é que ela vai ter cashback de volta? Sim. Você é o presidente da agropecuária, correto? Você representa essa parte. Você teve uma reunião com o Haddad. O tempo inteiro no discurso do Lula é aquela história do agrofascista, ideológico. Como foi sua conversa com ele e como que você enxerga especificamente esse ponto? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que separar um pouco as coisas. Eu sou presidente de uma bancada que é enorme, que é suprapartidária, que tem gente de todos os matizes,
óbvio que menos da esquerda, mas tem gente que apoia esse governo. Eu sou de oposição, mas tem gente que apoia esse governo. E a gente precisa resolver os pepinos do setor. Por exemplo, acabamos de resolver a questão do plano safra, que a gente precisava que tivesse um montante razoável, precisava de equalização de juros e tal. Qual que era a briga agora? A gente precisava resolver o problema de royalties de sementes, para o produtor não pagar mais. A gente precisava resolver o problema de cooperativas, a gente precisava resolver um monte de questões que estavam na mesa lá da economia e da Fazenda hoje, né? Que aí quem que tem que resolver? O ministro da Fazenda. Então tem que sentar na mesa, tem que negociar. A partir do momento que não entra a ideologia na conversa, a gente está falando do setor econômico, para mim e para grande parte do Brasil, aí o setor econômico mais importante do país. Sem dúvida. Então, é óbvio que a gente precisa conseguir ter essas pontes de diálogo. Não significa absolutamente nada. E é o que tirou o Brasil do buraco. Sem dúvida. É o que tirou o Brasil do buraco. E o segredo estava falando dos argentinos, agora eles estão atrás do brasileiro para discutir como é que... Porque eles estão devendo, não tem dólar. Como foi feito isso? Não tem dólar. Gente, o nosso PIB agropecuário hoje é maior que o PIB do país, Argentina inteiro. Né? Tem muito argentino vindo trabalhar aqui. Então, mas vamos lá. Mas isso aí foi prejudicial, por exemplo, porque nem o governo do PT dividiu, né? O pequeno produtor e o grande produtor, que é uma sacanagem. Eu acho horrível isso. Horrível. Que é uma sacanagem, que é falar que tem o fascista. Isso. E tem, isso. É dividir, o bom agro e o mau agro. É isso aí. É o bom e o mau. É isso aí. Vamos lá, números, né? Para que as pessoas... a oportunidade de estar aqui com vocês no Pânico é excepcional, porque vocês têm um público enorme de população urbana que não tem obrigação de conhecer a realidade do agro. Sim. Mas a gente precisa passar isso. 99% dos produtores rurais do Brasil são pequeno e médio produtores. Aquele agro gigantesco, com 50 colheitadeiras, aquelas imagens que você vê lindas, maravilhosas e tal, eu nunca vi na minha vida. E eu milito com agropecuária desde que nasci, ou seja, é uma mínima parcela. Então o agro de verdade é o pequeno e médio produtor, é o cara que está lá no campo, que está no interior, que emprega gente, que gera oportunidade, que gera renda e que consegue efetivamente fazer a economia circular. Esse produtor é o que continuou na pandemia, é o que continuou trabalhando, é o que ficou carregando o país nas costas e é o que gera 1/3 do nosso PIB, é o que gera mais de 30% dos empregos do país, responsável por 52% da nossa balança comercial. Então, essa é a realidade. Nele hoje também está a agricultura familiar. A agricultura familiar não é mais aquela agricultura de antigamente, que era o coitadinho miserável que plantava para subsistência. Existe isso, mas é uma minoria ínfima. Hoje a agricultura familiar tem tecnologia implantada, consegue comprar equipamento, acessa o plano safra para acessar crédito, gera emprego, gera renda. E aí o que o governo do PT fez? Criou um ministério para lidar com os movimentos ditos sociais. Isso. Botou lá dentro a agricultura familiar para que eles possam fazer, e é o objetivo principal no programa de aquisição de alimentos, conseguir financiar esses movimentos. Isso é mais do que claro e é o combate que a gente tem tido o tempo todo. Na votação daquela dos ministérios, da reorganização dos ministérios, o que eu tive que fazer como presidente da bancada? Negociar com o relator para que a gente conseguisse devolver a Conab, que é a central de abastecimento, para o Ministério da Agricultura, tirar o Cadastro Ambiental Rural, lá da mão da Marina, que estava patrulhando nos nossos produtores só para isso, só por questão ideológica, conseguir resolver essa questão lá da agricultura familiar dentro do MDA. Então, buscar alternativas para que a gente consiga sobreviver num governo que ideologicamente e essencialmente joga contra nós. Então, mas o lobby também é grande, né? O lobby de fora também é grande, né? O das ONGs. Bom, eu estava vendo, acho que era o Caiado, né, que estava numa discussão lá com uma... Acho que na Europa. Foi lá na Europa, essa semana passada. Por que isso? Por que o agro brasileiro é tão competente, tão bom? Por que ele é tão mal visto na Europa? Porque ele é muito competente e ele é muito bom. Porque ele é muito competente, muito bom e gigantesco. Emílio, eu tenho muito claro isso, eu falo isso onde eu vou. Não existe nada dessas brigas de Green Deal europeu, de embargos a produtos brasileiros, de ditar regra para nós, de como nós devemos produzir, essa briga de Amazônia, de coisa e tal. Isso aí não tem nada pelo meio ambiente. Isso aí é tudo uma questão pura e estritamente comercial. Pura e estritamente comercial. Hoje nós somos os responsáveis pela produção da maior parte de alimentos do mundo. Nós temos aí 8 bilhões de pessoas para alimentar no mundo e o Brasil é reconhecido mundialmente como o único lugar que a gente consegue triplicar a produção de alimento nas próximas décadas sem ter que abrir áreas novas, sem ter que
fazer mal ao meio ambiente, fazer desmatamento ilegal, fazer nada disso. A gente consegue com tecnologia, usando áreas degradadas, áreas que estão na União, hoje conseguir fazer essa grande produção. E isso gera um pânico gigantesco. Estados Unidos e a União Europeia, principalmente, que são os nossos maiores concorrentes na produção de commodities e de alimentos, que obviamente que não querem que a gente cresça desse jeito. Então, eu tenho isso muito claro. É muito mais uma questão comercial do que uma questão efetivamente de boas pessoas pelo meio ambiente. Mas, deputado, tanta coisa subsidiada. Só um breakzinho aqui pro Reginaldo. Óbvio. O Reginaldo tá bravo hoje, né? Tá bravo o Reginaldo. Não almoçou. É isso aí. Então vamos fazer o break rapidinho. A gente continua. Deixa eu passar aqui o Instagram. É Pedro Lupion. Coloca aí, ó. Pedro Lupion é o nosso convidado de hoje aqui na programação da Jovem Pan. E o Twitter, Pedro_Lupion. Deputado federal. Vai lá, Reginaldinho. Verdade. Já foi e já voltou. Pois Tanta coisa subsidiada e assim, a gente tem que perguntar para quem esmaga a minhoca. Não adianta a gente ficar criando alternativas e buscando no Google e tal. Existe alguma forma, alguma ação que o governo possa fazer, independente de qual seja, para esse alimento chegar quase igual o Emílio falou, a custo zero assim de imposto? Tem algo que pode ser feito? Ou isso é impossível? Boquinha economista. Tudo que se produz e que se beneficia, obviamente, tem uma cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva precisa ser remunerada, né? Gera emprego, tem as pessoas que trabalham nisso, que estão lá, que precisam comprar matéria-prima, precisam fazer tudo. O que é a obrigação do governo e que o governo tem que fazer? Tem que conseguir liberar dinheiro barato para que o produtor possa acessar esse crédito e conseguir produzir melhor. Tecnologia e por aí. Isso é o Plano Safra, né? Que é o que a gente sempre fala, que semana passada foi lançado, um volume grande de recursos e tal. Qual que é a grande dificuldade do Plano Safra? A equalização de juros. Nós estamos falando em juro de 13,75. Para você conseguir acessar a agricultura familiar, por exemplo, o juro a 4, 5, 6%, você precisa equalizar praticamente 7% de juro. Então, para equalizar, isso custa dinheiro. E é esse dinheiro que o governo coloca. O setor pediu 25 bi para conseguir fazer equalização de juros, para dar um montante de recurso suficiente para a próxima safra. O governo liberou 13,5 bi, mais ou menos, que é razoável aí para durar por um tempo essa questão do acesso a crédito para os recursos. Lembrando que no último Plano Safra, que terminou agora dia 30 de junho, 70% praticamente das contratações foram agricultura familiar. Então, assim, não existe que no governo anterior não tinha agricultura familiar, no atual tem. Pelo contrário, 70% das contratações do nosso Plano Safra, vamos dizer assim, foi agricultura familiar. Então, é esse dinheiro fácil, esse dinheiro mais barato, com acesso mais fácil para o produtor rural, que viabiliza o tamanho que é a nossa produção. Ô, deputado, você estava falando da questão ideológica e você falou que a gente conhece aqui, a gente traz aqui os deputados, os senadores, falam muito elogiam muito a agricultura, a pecuária aqui do Brasil, que você falou que é modelo internacional. Mas como é que faz pro brasileiro entender dessa forma? Porque a ideologia atrapalha completamente, porque uma coisa é saber ir lá pesquisar os números diretamente, e outra coisa é o Leonardo DiCaprio falar que tem isso e aquilo, e aí a mensagem que fica para boa parte da população é que não explora direito, que o agricultor tem muita terra, não divide, aí essa ideologia ela prevalece. Como é que faz para contrapor essa ideologia? Exatamente isso que nós estamos fazendo, tendo oportunidade num grande canal de comunicação, um grande veículo de comunicação, de expor esses dados. Nós temos, através da frente parlamentar e do nosso trabalho com o nosso pessoal lá da comunicação, procurado diversos veículos, meios de comunicação, não só no Brasil, mas internacionais também, levando essas pessoas em loco para ver o que é a realidade da produção, ver o que é uma colheita de algodão lá na Bahia, ver o que é cana-de-açúcar em São Paulo, ver como é que cria frango lá no Paraná, como é que faz efetivamente a produção de alimentos, porque infelizmente grande parcela da população ainda acha que o leite, a caixinha do leite está na árvore. Perfeito. Né? Então, é difícil a gente conseguir mostrar essa realidade. Pior, ainda tem muita coisa de material escolar que é contra o agro, tem muita coisa de ideologia na formação de base da nossa juventude que é contra o nosso setor. Então o que a gente precisa é conseguir mostrar que o Brasil tem uma grande riqueza, uma gigantesca riqueza. Nós somos o único país com dimensões continentais que consegue ter até 3 safras no ano, e é isso que vai sustentar o Brasil o resto da vida. Agora essa foi a grande sacada, né? Não, sem dúvida. Se não fosse esse desenvolvimento, até faleceu agora esses dias, tadinho, o Alisson Paulinelli. Que lá atrás idealizou esse caminho. Né? Embrapa, não é? Embrapa também. Embrapa é competente, né? Demais, exemplo para o mundo inteiro. Mas os canhoteiros já tomaram conta ou não? Não, ali tem os pesquisadores, pessoas são de carreira lá, são gente séria, gente. Lá nunca teve muita política, né? E se tiver, acaba, né? Não dá pra deixar a política entrar lá de jeito nenhum. Você acha que é por isso que o negócio vira desse jeito? Porque
Eu sempre falo assim, apesar de eu ser político, ser de uma família de político, eu estou há bastante tempo nisso, eu acho que a política, principalmente para essa questão de desenvolvimento tecnológico e agropecuária, tudo que a política não precisa fazer é atrapalhar. Infelizmente tem muito político que técnico na saúde, essas coisas. É o técnico, se né? a gente, é o que eu disse, se a gente não bota a discussão política na mesa, a gente se entende e a gente consegue avançar. Porque aí entra ideologia, entra esse negócio do rico contra o pobre. Aí, mas é isso que atrapalha, você me desculpa. Não, mas por exemplo, que nem o americano, ele nunca vai ter chance com o Brasil. Porque aqui tem 3 safras. Esses caras não produzir, e tem terra boa. E tem terra boa. E os caras, eles pegaram a manha de fazer desse jeito. Então o mundo inteiro vai contra. Por quê? Você acha que o Macron ele tem que proteger o... Lógico. Na França é só fazendinha, só capim. Agora, você falando em 3 subsídio, porcos. Você me perguntou de subsídio, falando em subsídio, a França, por exemplo, o gado leiteiro, cada vaca em lactação, ou seja, que está produzindo leite, é 500 euros ano, gente. Que o governo dá na mão do cara. Então assim, isso é subsídio. A gente não tem isso aqui. Então, mas é tudo pequeno, com 3 vacas e 2... É isso aí. Né? 2 cabras. É complicado. É complicado essa... Pois é. O boi gordo. O boi gordo. E o Brasil é o quê? O zebu. O que o Brasil... Porque o Brasil, ele é o primeiro produtor em... O que ele é segundo que vai bater Estados Unidos? Soja é o primeiro. Nosso milho é o primeiro. Vasco. Milho. Vamos lá. Cotação. Vamos lá. Milho, que eles têm uma produção gigantesca, aquele Corn Belt, chama Corn Belt justamente porque é a produção de milho dos Estados Unidos. Eles têm um investimento muito grande, porque eles têm como biocombustível principal deles é o etanol de milho, que é diferente do nosso, que é de cana. Apesar de que agora o pessoal da Unem lá está organizando bastante essa produção de etanol de milho aqui no Brasil também. Nós temos nos grãos um volume absurdo, nós só agora vamos chegar a 315 milhões de toneladas. Caramba. Há 30 anos atrás nós produzimos 30 milhões de toneladas. Caraca. E as áreas a mais que foram abertas não chegou a 30%. Ou seja, com praticamente um pouquinho mais do que se tinha de área produtiva, hoje nós conseguimos multiplicar por 100 a produção. Ou seja, é um troço gigantesco. Isso é tecnologia, né? Claro, tecnologia. Tudo na tecnologia. É índice de produtividade, você consegue produzir mais na mesma área, com tecnologia, com investimento. Na produção de proteína, nós somos gigantescos no suíno e nas aves. Né? Só no Paraná, por exemplo, nós abastecemos, o número, se eu não me engano, são 6 mil aves por minuto. É algo assim, é surreal. Isso é o primeiro no mundo. O estado do Paraná, sim. O estado do Paraná, sim. Mas o Brasil, nós ainda competimos com a Ásia, que tem uma produção bem grande também. E suínos, né, o pessoal lá da Rússia e da Europa tem uma produção grande também. Mas as commodities, o nosso asset maior é commodity. Café, soja, produção... Soja é primeiro, café também é primeiro, né? Primeiro. É gigante. É incrível. Números comparáveis com os outros é incomparável. Assim, Queria saber a questão da CPI do MST. Queria saber o que o senhor acha, se vai tocar para frente, vai descobrir quem financia, para onde vai dinheiro. Nós apoiamos, eu ajudei o Zuco, o Salles, acho que até o Zuco falou disso aqui com vocês. Nós ajudamos, como frente parlamentar, nós ajudamos a coletar as assinaturas para que a CPI pudesse abrir. Primeiro, qual que é a questão? A questão não é uma questão de perseguição de ninguém, pelo contrário. O que a gente quer saber é por que de repente muda o governo, entra um governo novo, começa a ter financiamento de invasão, movimento organizado, começa a ter ondas e ondas e ondas, ou seja, alguém está bancando essa conta e alguém está organizando esse serviço. A gente tem que descobrir quem é. Se for o governo, isso é muito grave, mas a gente precisa provar. Para isso existe uma comissão parlamentar de inquérito, que já é a 4ª ou 5ª sobre esses movimentos, né? Infelizmente, a CPI, na verdade, eu particularmente entendo que o instrumento da CPI é para você apresentar o problema, né? A decisão é judicial, né? Então a gente precisa instruir o que a justiça deveria fazer para que a gente consiga buscar uma solução. Agora, se teve algum ponto positivo dessa CPI, é que depois que a gente apertou o cerco e começou efetivamente a fazer investigações, parou, né? Mas o Barba falou para parar. Porque viu que era um tiro no pé do governo. O Barba falou, pessoal, vamos lá, parar. Dá uma segurada aí, Pedro. Aí que eu te pergunto, quem que controla? Quem que você acha que é? Então, assim, de repente, o Barba falou, gente, começou a ficar ruim pro governo. Ele falou desencana. Começou a ficar ruim pro governo e falou, baixa a bola, turma. Mas é que não tem como brigar, né? Não tem como inventar uma história
em cima do agro. Não tem. Não tem uma narrativa que você... que tem essa, que é fascista, Então, que é isso aí, essa. mas não pega, mas porque isso o não cara pega que tá no mais. produtor Não pega rural mesmo, não é o não. cara. Isso não pega A gente mais. tem uma diferença de qualquer setor produtivo, de qualquer lugar do mundo, de qualquer economia, de qualquer atividade. A gente tá na mesa do cara. Sim. Ele lembra de comida, todo dia, né? Tudo que come. Eu lembro uma das primeiras campanhas que o pessoal da UDR, ainda na época da União Democrática Ruralista, fez, era um adesivo dizendo assim: você comeu hoje, agradeça o produtor rural. Exatamente. Porque essa é a realidade. Então, assim, eu não consigo entender governo com o mínimo de consciência, e nem o governo do PT consegue ter ser lesado desse tanto, de querer destruir um setor desse tamanho. Não existe. A economia do Brasil existe por causa disso. E daí, de repente, vem uns dados do IBGE dizendo do 1,9% de crescimento do PIB, mostrando que a produção agropecuária, o PIB agropecuário no primeiro trimestre cresceu praticamente 22%, o que significa que 80% do crescimento do PIB foi da agropecuária. No dia seguinte, o presidente faz uma live dizendo, eu não tenho nada contra o agro, viu? Sim. Nós não temos essa questão ideológica e tal, é uma questão que nós temos que respeitar o setor e tal. Então, assim, é óbvio que esse irmão desse... O Barba, ele pula a fogueira, mas é perigoso, hein? Ele Claro fica que é. pulando a fogueira, mas é perigoso, bicho. É Não, perigoso. sem dúvida, sem É dúvida. perigoso, é perigoso. É por isso que a gente Pula tem uma bancada desse tamanho que é para proteger os interesses dos nossos produtores. Deputado, sobre o marco temporal, o que eu queria saber é assim, foi falado muito que, olha, fulano vai ser beneficiado, ciclano vai acabar, então eu queria saber assim, de verdade, qual o benefício para o pequeno produtor, para o produtor grande, que a gente sabe que é uma parte muito pequena, e inclusive para os povos indígenas? Vamos lá. Primeiro que marco temporal não é uma invenção nossa. Sim. Tá? O marco temporal existe. Lá no julgamento da demarcação da Raposa Serra do Sol no STF, há muitos anos atrás, o próprio ministro Aires Brito, à época, colocou 19 condicionantes para a demarcação. Sim. E dentre essas condicionantes, o marco temporal, que é a Constituição de 88. Ou seja, as terras... os pedidos de demarcação, as solicitações, os estudos e os povos indígenas destacados até aquele momento teriam direito a essas áreas. Ou seja, se o cara ficou 500 anos sem dizer que era indígena e que merecia uma terra, ele não vai surgir agora, né? Existe já por uma formação histórica do território. Nós não temos absolutamente nada contra povos originários, pelo contrário. É cultural do Brasil, tem o seu direito, tem a sua história, tem que ser respeitado. Não queremos desmerecer absolutamente nada deles. O que não pode acontecer é gerar uma insegurança jurídica, como está no estado de Santa Catarina, por exemplo, em que pequenos produtores de agricultura familiar de leite, e esse pequenininho mesmo, o produtor de 10 hectares, de 5 hectares, de 15 hectares, sendo expropriado das suas áreas, ou seja, áreas que já estão há mais de 100 anos com a sua família, expropriados. Expropriar significa sem indenização, ou seja, expulso da terra, porque ali disseram que tinha uma aldeia indígena um dia. Isso. Então, assim, não dá. Se a gente derruba o marco temporal, ou seja, se acaba o marco temporal, abre uma porteira para solicitar praticamente 22% de demarcação de terras no país, que vai fazer com que a gente que produz uma área de praticamente 25% do território, toda a produção agrícola, mais ou menos 1 milhão de indígenas teriam um território equivalente. Aí tem que ter um pouco de razoabilidade. Aí chega o índio lá, e pode ser o índio do Gugu. Põe o índio do Gugu aí, ó. Pode. O índio do Gugu é maravilhoso. Vocês viram o índio do Gugu? O índio do Gugu é o índio da manifestação. O táxi do Gugu, ele esteve aqui na manifestação e ele estava exigindo o quinhão de terra dele. Exato. Aí, ó, ele aí, ó. Esse índio aí é o que estava na manifestação. Ele falou que a Você tá região do brincando. MASP é dele. Vai brincando. Então, eu tenho os números E aqui. tem nessa questão do marco temporal, tem algumas áreas que são urbanas, viu? Tem Sim, municípios, Alphaville. tem municípios no meio. Sim, Alphaville Lá aqui. no Paraná tem o município de Guaíra, que é na divisa com o Paraguai. Ali Ali vai pra Cacique. Então, mas fala assim, os índios brasileiros possuem 991 mil quilômetros quadrados de território. E são 900 mil índios, de acordo com o IBGE. Até agora o censo novo não sei Mas quantos tem são. autodeclaração, né? Tem muito índio Será que autodeclarado. entrou os do Gugu aí? Tem muito índio paraguaio, tem... O censo novo deve entrar. Não, lógico. Entrou. O censo tá entrando novo. como índio. Então, por exemplo, para fins comparativos, com esse número que eu tenho aqui, por exemplo, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos possuem 924 mil. E eles têm 900, tem bastante terra, né? 85, se você comparar que nessa região você tem 86 milhões de pessoas,
Isso aqui é pesquisa do Sabe o IBGE. que a gente queria, e a gente até votou um projeto lá, e nós estamos tentando passar ele faz tempo, e os índios parecis do Mato Grosso apoiaram bastante esse projeto e hoje estão bem, a possibilidade de que os indígenas possam participar do sistema agropecuário brasileiro. Que eles possam usar a área das aldeias, que são gigantescas, como você leu aí, Emílio, e eles possam produzir. Mas vai acabar a ONG, então, né? Mas me fala uma coisa. Tem alguns índios que têm uma cooperativa. Sim. Por que alguns podem e outros não? Depende do comando local, ONG. Depende da questão local e o interesse efetivamente das ONGs e da FUNAI. Eu entendo que muito mais interesse há dessas ONGs em manter a necessidade de dependência, de subsistência desses indígenas para serem usados nesses movimentos todos, do que efetivamente eles se tornarem produtores e terem sua independência. Então, mas essas ONGs estão na Europa. Sim, mas mandam aqui, né? Então... A ONG da Europa que manda nos índios daqui. E recebe boa parte. Também. Sério? Boa parte. Que Por isso absurdo. que tem aliás, tem uma CPI da FUNAI esses dias aí, teve até o relator tá lá conosco. Então, assim, tem questões que a gente tem que respeitar, óbvio. A história, a cultura, o que eles fazem, a gente que merece nosso respeito, que merece nossa admiração e tal. Agora tem exageros. Como todas as áreas, infelizmente, tem exageros. Então, essa questão do marco temporal, deixar muito claro que não é uma questão contra a cultura indígena, contra povos originários, pelo contrário, é a possibilidade de que eles também tenham a participação da formação cultural do território, né? O Brasil é o que é hoje pela formação cultural que tem, de imigração que veio para cá, de gente que se organizou, que começou a produzir, que transformou esse país num grande produtor. Então isso tudo precisa ser respeitado também. O que a gente quer, e não queremos destruir índio, não queremos expulsar índio, não queremos matar índio, não queremos nada disso. O que a gente quer é que eles possam ter a área deles, nós possamos ter as nossas áreas de produção, que já são consolidadas no país, e que efetivamente a gente consiga, se é para ver, por exemplo, uma demarcação em alguma área, que haja, mas que pelo menos aquela família que está lá já em área consolidada há muito tempo, ele possa ser remunerado por essa área, ele possa ser ressarcido por sair de lá. É o mínimo. Mas por exemplo, o índio ele não tem direito à terra dele. Ele não faz o que ele quer. Ele é tutelado por alguma, ou por uma ONG. Ele é tutelado por alguém, ou pelo Estado. Eu não sei como é que funciona lá dentro da organização deles. Mas o que eu sei é que eles têm, pela organização da FUNAI, existe toda uma organização dentro do governo, com a FUNAI, o Departamento de Saúde Indígena, várias coisas que são feitas para que o governo dê a atenção especial para os povos originários. Coitado dos índios, né, meu? Coitado ninguém cuida. Porra, ser cuidado pelo Estado, pelo amor de Deus. Tá louco, eu não lembro o deputado que veio. E não pode, tem terra e não pode fazer nada. O cara fica escravo do discurso. Não Você tem é um índio barbudo. baita cara técnico, né, Pedrão? E eu tava vendo as emendas parlamentares, foram liberadas mais de 2 bilhões. E aí entra pros senadores, pros deputados, você é deputado. Aí no final você vai votar porque tá liberado o dinheiro. Como é que a gente quebra esse sistema? Bom, vamos lá. Primeiro... Parabéns, Dan. Mas tá certo, tem que perguntar mesmo. Isso aí. Eu tava vendo ali na antessala a fala de você, eu tinha certeza que vinha essa. Do quê? Dos emenda. Ele é deputado, foi liberado mais de 2 bilhões. Deixa eu te contar. Primeiro, vamos lá, sou de oposição, tá? Eu sei. Começa por aí. Ou seja, não sou bem quisto pelo governo para ter algum carinho especial em liberação. Mas você é PL? Sou PP. PP, progressista. Progressista. Essa questão da liberação de emendas e efetivamente essa distribuição de recursos nas emendas parlamentares que são apresentadas pelos parlamentares é algo que acontece há 200 anos, há muito tempo, entendeu? É assim que funciona. É o sistema. É o sistema. Eu não entendo, por exemplo, que nessa votação, especificamente nessa votação da reforma tributária, seja o que vai tomar a decisão de sim ou não, entendeu? Não entendo que seja isso. Primeiro, porque o orçamento é impositivo, né? Ou seja, eu posso ser situação, ser oposição, que os municípios que eu represento, as emendas que eu indiquei no orçamento serão liberadas porque esse orçamento é impositivo. Então não tem mais aquela margem de manobra que existia na época do mensalão, por exemplo, que era o governo que falava assim, tem que liberar X para esse, X para aquele e tal. Existe um limite que é feito dentro dessa possibilidade das emendas positivas. Agora, infelizmente, em todo lugar tem coisa errada, né? Mas o dono do partido, ele vai querer a favor dele também, né? Do Valdemar, não foi lá também? O cara pega o dinheiro para ele. Valdemorte. Pois é. Aí você tem que ver a Você acha que passa? Você acha que vai passar essa... Não é questão de saber se vai passar ou não. O que eu tô vendo é que o Arthur Lira tá trabalhando tão pesado que ele tá conseguindo vencer resistências. Por exemplo, uma das maiores resistências que tinha era essa questão da cesta básica, que era o grande discurso contra a reforma.
A própria Associação Brasileira de Supermercados estava fazendo uma mobilização enorme contra e falando com os municípios e com a opinião pública e tal, criticando essa questão da cesta básica. Ontem ele anunciou uma cesta básica alíquota zero, resolveu esse problema. Acabei de ver a manifestação da Associação dos Supermercados declarando apoio. Aí o outro problema era os governadores. O que era o problema dos governadores? Era a questão do fundo, que era um absurdo mesmo. Era centralizar tudo em Brasília e os governadores ficarem assistindo um poder aí supremo do atual aí presidente, virou... que seria um horror. Aí todo mundo quer ser presidente, né? Até nós que somos trouxa, né? Começou a organizar, até o momento que eu vi lá o Caiado e o Mauro Mendes estavam ficando até sozinhos na discussão, porque começaram a organizar e entender que efetivamente esses recursos ficariam tal. Então, eu tenho negociado e estou trabalhando todos os dias nessa questão do setor que eu represento. Certo. Que é o setor agropecuário. O que eu estou defendendo? O que eu estou trabalhando? Estou trabalhando para que não tenha maior custo de produção, que o produtor não seja penalizado, que não tenha que pagar mais imposto, que a gente consiga ter efetivamente competitividade, que é a nossa grande preocupação, que o cooperativismo, que está sendo muito punido nessa reforma, possa continuar existindo. O cooperativismo é gigantesco no Brasil, gigantesco, tem uma grande parcela de responsabilidade na produção também de alimentos e agropecuária. Então, isso tudo a gente está negociando ponto por ponto. Eu já fui chamado para conversas com o relator, com o Arthur Lira, com outros parlamentares, entre ontem e hoje, umas 10 vezes, para que a gente consiga vencer ponto por ponto para vencer resistências. Nós temos uma posição formada, nós só retiramos a resistência da bancada ruralista, da Frente Parlamentar Agropecuária, a hora que os pontos que a gente apresentou, que vão significar que efetivamente essa reforma não vai prejudicar a produção no Brasil, a hora que isso estiver resolvido, a gente pode até votar. Obviamente, cada um com a sua consciência, cada um do jeito que entender, mas que efetivamente não seja punido no bolso do cidadão comum, que quem vai acabar comprando esse produto. Não, só falando que ele está citando o Lira, eu queria saber a sua opinião, sua análise da conduta do Lira no governo Lula, porque a gente viu, né? Ele foi lá, esbravejou, depois puxaram ali puxaram a capivarinha, aí ele deu uma regada. Queria saber a sua opinião aí a respeito do Lira. Veja, o Arthur Lira, ele tem uma posição de liderança fortíssima dentro do Congresso, né? Acho que foi o deputado que teve a maior votação da história para presidente da Câmara. Tem uma habilidade gigantesca na lida com todos os aspectos ideológicos. Atende os dois lados. Pula fogueira. Tanto que os igual Barba. Pula pra direita, as pautas que o nosso setor apresenta, ele consegue pautar e ajuda a gente a pautar, a gente avança essas pautas, assim como as pautas contrárias a nós, o lado de lá também apresenta, ele vai essa pauta, então ele consegue ter um trânsito enorme. Eu, particularmente, disse isso para ele várias vezes, naquela ocasião do auge da briga com o governo e tal, eu falei para ele que a minha posição era, mesmo sendo do partido dele, que a minha posição era de formar uma posição clara de oposição ao governo. Eu acho que seria muito maior e melhor para ele. Agora, a decisão é do presidente da Câmara. Nós estamos vivendo o momento mais próximo de um parlamentarismo, vamos dizer assim, que nunca teve um presidente de um dos poderes com tanta força de articulação como o Arthur tem. Mérito dele, da habilidade dele, mas eu particularmente entendo que no meu caso e dentro do meu partido, eu sempre sou um que defendo que a gente faça a oposição. E como é que tá a oposição? Você está falando da oposição, o grupo tá fechado, tem que cooptar mais gente, como é que tá a questão da oposição? Não tem, tá muito temática. A gente tem um grupo razoável de oposição, principalmente os deputados que defendem os valores que a gente defende lá, de família, liberdade, economia liberal, essas coisas, que é o grupo mais ligado ao pessoal do PL e do presidente Bolsonaro, que estão, nosso grupo que está mais num número um pouco mais reduzido. Existe um pessoal que está nesses partidos, que é o meu caso, que está nos partidos que são do dito centrão, que tem que ficar se equilibrando na corda para poder estar fazendo oposição efetivamente num partido que claramente faz e não faz. Então a gente precisa conseguir somar esses votos. O governo não tem base para vencer absolutamente nada. Então o que acontece? Essas bancadas temáticas, como é o caso da nossa, acabam tendo meio que uma capacidade de quem manda é o Centrão. Sabe, quem manda é o Centrão. Pô, deputado. Pelo amor de Deus. Quem manda no Brasil é o Centrão. Desde a época. Desde a época desde Sarnica. Não, que Sarnica. Que Sarnica. Não, é que eu sou de lá pra cá, então. Desde a República. Desde Dom Pedro. Quem derrubou o Pedro II? Foi o Centrão. Aqui em Itu.
Isso Você sabe, você não é professor. Isso a Globo de não história. mostra. Isso a Globo não mostra. Professor de história Quem tem meia é, boca. quem é viu? que derrubou o Pedro II? Quem foi, professor? Tava lá em Petrópolis. O cavalo. Saiu aqui. O Centrão se reuniu aqui em Itu. Sim. Aqui do lado. O Centrão sentou lá. Vamos derrubar esse negócio. Tá muito bagunçado. Tá muito pessoal. meninão. Vai lá pro Rio de Janeiro. Foi de cavalo pro Rio de Janeiro. cavalo foi. Só chegou lá e falou: ó, o Centrão não quer mais você. Mandaram o cara embora pra Europa. Acabou a monarquia. Você sabe Por causa disso. da Mas você mulher. vê né? isso na CPI, isso Eu como não ele sabe tá falando. disso, pô. Eu não te disse que o Centrão não manda no Brasil. Centrão É óbvio que manda. manda. É óbvio que manda. manda. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a puxadores de oposição, e aí eu não estou incluindo o Centrão, tem muita gente do Centrão. Tem gente que está nos partidos do Centrão hoje que faz oposição, como é meu caso e tantos outros deputados que estão comigo na bancada lá que Então, fazem oposição. mas por que o Centrão é tão mal visto? Porque Por causa do histórico passado, que sempre foi horroroso. Ou porque intermedia. Mensalão, Ué, acho que o passado eles é muito decidem, né? paga aqui, Porque toca pula ali. fogueira, ué, Mas- por isso. Porque que é era um mal visto. esquema. Não, pra lá mas o esquema foi montado por MDB e PT, meu Mas amigo. tudo bem, mas que a maioria dos políticos estão no Centrão. Ah, mas É o que- dinheiro na mão, cueca no chão. Isso aí. Ou Pula fogueira. o Centrão ele tem mais. Porque, por exemplo, se você fala, por que o cara pega a verba? Tem gente que precisa de verba para a região dele, que Sim. não é os magnatas que estão na Globo News, que estão lá os deputados. Terno e Tem um gravata. deputado marqueteiro. Sim. Tem os afegãos também. É importante. A elite. É importante. Resolver isso. É importante. Calcinha apertada. Mas tem os afegãos, né? Não, mas o cara precisa disso, né? Ele verdade. precisa levar a verba para a região isso dele. aí. É justo isso. Eu tenho na minha base eleitoral, por exemplo, eu tenho 43 prefeitos que são aliados políticos meus, são municípios. Eu moro numa cidade de 44 mil habitantes. Então é o que acontece na cidade. Se não sou eu botar recurso no orçamento para resolver o problema do hospital, para fazer asfalto, para resolver o problema da creche, construir a escola, coisa e tal, não existe. Porque a Exatamente. cidade não tem dinheiro para fazer. Então esse é o que deveria ser, né? Aham. Esse é o grande papel. Agora, Essa que é a grande briga também, né? O problema maior nosso é que o nosso sistema político ele é tão pulverizado, ele tem tantas matizes diferentes, que não existe um alinhamento ideológico. Esse é o grande problema. Enquanto nós tivermos 30 partidos no Brasil, e isso está diminuindo agora, com cláusula de barreira, sem coligação e tal, está diminuindo. Mas enquanto tiver 30 partidos no Brasil, a gente nunca vai saber quem que fala qual língua, né? Esse que é o grande problema. Boa. Pô, por isso que é legal trazer gente do Brasil inteiro aqui, que a gente mesmo. conhece mais. O Brasil é um país muito grande e tem... Representante. Exatamente. Pedro, obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar. Ó, eu vou passar o Insta do Pedro Lupion. Tá aí, ó, para vocês. Você pode acessar as redes dele e tem também o Twitter Pedro_Lupion. É isso, Dedê. Grande Lupion. Obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu só antes você terminar. Claro, você pode falar o que você quiser. Eu sou de 83, então, né, não querendo revelar a sua idade, Emílio. Puta, eu tô velho pra caramba. Eu cresci. Tá velho e fudido. Não, cala a boca. Você é um velho fudido. Quarentão vai fazer agora, já fez. Já quase de junho agora. Já é um quarentão. Fiz quarentinha. E Boa. eu tava vendo o CDzinho que eu tinha esse CD. Ah, esse CDzinho? Eu tenho. Esse é um Ah, clássico. CDzinho, bom Esse é um demais, clássico. Você vai fazer o almoço pros Obrigado. ouvintes depois. Almoço pros ouvintes. Eu tinha o CDzinho. Obrigado e boa sorte lá. Muito bem, deixa eu